O pessoal do Botafogo decidiu para a seleção brasileira ontem. Igor Jesus e Luiz Henrique foram os nomes aí da vitória da seleção brasileira em cima do Chile. Quando se fala Selefogo é porque os caras estão jogando muito, né? Tá em crise, chama os caras do Botafogo porque eles vão ajudar. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o O Brasil sofreu, mas conseguiu os 3 pontos que nesse momento também era uma coisa que nem sempre a gente tinha garantido. O Tonhão acompanhou por lá. Nada como um time em boa fase para a seleção funcionar, ou melhor, se salvar. Líder do Brasileiro e semifinalista da Libertadores, o Botafogo se tornou protagonista da virada suada sobre o Chile em Santiago. A empolgação da torcida local contagiou La Roja, que abriu o placar com 1 minuto na cabeçada de Eduardo Vargas. O Brasil demorou a se encontrar e a derrota parecia certa antes do intervalo, até que o destino preparou algo glorioso. Há 3 meses, Igor Jesus chegava como um atacante quase desconhecido ao Botafogo. Agora ele é titular da seleção e logo em sua estreia abriu caminho para a virada brasileira aqui em Santiago. Savinho cruzou e o atacante cabeceou para empatar aos 45 minutos. Primeiro gol de um jogador do Botafogo pela seleção desde Bebeto na Copa do Mundo de 1998. Isso é gratificante, tá podendo marcar agora e quebrar esse tabu, né? Muito feliz, né, por tudo que vem acontecendo. Isso é fruto do meu trabalho e hoje tá podendo ter uma oportunidade na seleção é gratificante. É com humildade, com muito trabalho que eu vou me firmar na seleção. O jogo ficou mais aberto na etapa final. Coube a mais um botafoguense garantir a virada. Luiz Henrique recebeu pela direita, cortou para dentro e estufou as redes aos 43 minutos. Vitória brasileira por 2-1, saindo assim da incômoda 7ª colocação para o 4º lugar das eliminatórias para a Copa de 2026. Pontos preciosos para Dorival Júnior, que apostou no atual time do momento para ganhar fora de casa. Independente de estarem nesse momento atuando dentro ou fora do país, são jogadores que estão sendo observados. Eu fico feliz de jogadores que estejam disputando o Campeonato Brasileiro estarem sendo aproveitados. Uma renovação não é simples. Hoje nós tínhamos apenas 4 jogadores que finalizaram a última partida da Copa do Mundo. Estamos caminhando aí passo a passo e aos pouquinhos, com muita coisa ainda para consertar, mas aos pouquinhos tentando encontrar um melhor caminho. Agora o desafio será contra o Peru na próxima terça em Brasília, com o futuro agora parecendo mais glorioso para o Brasil. Gostei, hein? Mais glorioso por conta desses personagens botafoguenses. E não foi uma estrela solitária, né? É Foram verdade. 2 estrelas. Foram 2 estrelas, é. Mas também tem outros nomes pra gente falar. O Savinho, por exemplo, talvez outras atuações, né, de Paquetá, Danilo. Muitos personagens dessa seleção, Tonhão. É isso, Bruno Mari. Agora já uma boa tarde para vocês. Exatamente. Quando o Savinho, né, que ele estava no jogo contra o Chile, ele não começou tão bem, ele estava um pouco mais isolado, foi ganhando essa consistência ao longo do primeiro tempo. E quando ele dá o passe para o Igor Jesus, ele realmente cresce muito para essa segunda etapa. Quando ele sai para entrar o Luiz Henrique, a gente ali ficou se olhando um pouco, né, com os outros companheiros jornalistas ali, mas vai tirar o Savinho que tá tão bem. E o Luiz Henrique não estava tão bem no jogo, ele tentou ali 2, 3 jogadas, uma conseguiu fazer um drible, depois já foi desarmado, não estava tão bem, mas aí quando deram o espaço que ele queria, ele dá o primeiro drible, ele ainda consegue se ajeitar dentro da área já, né, não chegou ninguém do Chile ali na cobertura, ele conseguiu bater para fazer esse gol da virada do Brasil. Então, alguns bons nomes que surgiram, né? Eu achei que a atuação do Gabriel Magalhães foi muito boa ontem, o Abner a gente já falou um pouco antes também, o Savinho, o Rafinha acho que se encontrou mais no segundo tempo, quando conseguiu encostar um pouco mais no Igor Jesus, chegou até a fazer um gol que foi anulado, e claro, né, brilhou a estrela do Luiz Henrique, que entrou e fez esse gol, e também do Gabriel Martinelli, que entrou já no final, mas eu acho que também mudou bastante o panorama da seleção nessa reta final do jogo para garantir essa vitória. Mas antes, vamos lá, né? Porque assim, Igor Jesus e Luiz Henrique, claro, foram os grandes personagens, os grandes protagonistas, marcando o Igor Jesus, obviamente, um gol, e o Luiz também, com 2 chutes pro Igor Jesus, e o Luiz Henrique fez o que tinha que ser feito. Entrou, chutou uma vez, fez o gol, garantiu a vitória para a seleção brasileira. Quando a gente conversava sobre as opções que o Dorival tinha, né, ou tem para chamar lá pro ataque,
A gente questionava se um ou outro podia ser titular ou não, mas a gente nunca questionou a qualidade desses dois jogadores. Sim. E ontem foram muito importantes, Marra. É. E a gente ficou assim meio... lembro que a gente falou sobre isso ontem, não sei. Ficou meio naquela coisa assim de uma oportunidade para o Endrick começar, tal. A gente tem falado sobre isso há algum tempo, né? E também a gente não se permitiu falar mal do Igor Jesus. Por quê? Porque até ontem você me perguntou, né? Qual a característica? Para mim era aquela mesmo do gol. A semelhança com o que o Pedro poderia fazer na área. E acho que ali ele faz muito bem mesmo. E como, assim, como trouxe aqui o Antônio Chamorro, que está com a gente ainda, é tudo muito cedo para ele. Tem 3 meses, cara, que ele chegou ao Botafogo. Só que ele chegou tão chegando que a convocação era incontestável. Você poderia contestar, mas já vai jogar como titular, nem jogou, nem colocou a camisa e tal. Mas era, no meu modo de ver, obedecendo a um critério na cabeça do Dorival, que queria um Pedro lá dentro. E um Pedro lá dentro, já que não tem, esse é o mais parecido. E ele foi muito bem. Agora... Eu quero ouvir, antes de passar pro... O que está acontecendo? O que é isso? É Hadouken? Kamehameha. Fala, Bruno Vicari, porque você ficou a semana inteira aqui caçando treta com o Pedro Ivo. Não era isso, Tonhão? Aí ele ia lá, xingava, brigava, questionava. Todo mundo vai na frente do Endrick. Todo mundo entra na frente do Endrick. E o Igor Jesus, não que ele não tenha qualidade, mas ele já vai jogar. Isso. Ele fez o gol ontem e comemorou como? PV. Não, eu acho que o que vocês falaram e o que eu vi ontem, na verdade, só confirmou aquilo que a gente estava discutindo. O quê? O que você mesmo falou mais cedo aqui, que pode trocar uma peça ou outra, mas a seleção brasileira continua tendo problemas coletivos. E o que a gente discutiu, a nossa discussão envolvendo o Igor, o Endrick ou outros jogadores, nunca foi esse é melhor que o outro, mas foi sobre uma convicção no trabalho e na sequência das escalações. Sim. O Igor, eu não vi, assim, eu acho que ele fez o gol ontem como o Endrick poderia ter feito, como o Pedro poderia ter feito, como o João Pedro poderia ter feito ou qualquer outro jogador. Eu acho que foi muito mais uma questão de individualidade do que uma característica dele que proporcionou aquele jogo ou determinada característica para o jogo da seleção. Isso eu não vi. Mas assim, a característica dele é aquela movimentação, por exemplo. Tem outros jogadores... Mas eu acho que outros jogadores fariam aquilo também. Mas aquela cabeçada ali também, ele tem muito mérito. Tem. Não tô tirando o mérito dele. Sim. Mas assim, eu não vi entendi seu ponto. Eu não vi aquela coisa assim, olha, graças a essa característica a seleção melhorou. Influenciou o jogo do Brasil. Tanto é verdade, que ele ia ser substituído. No detalhe do gol ali do Carlos Gil e do Zé Renato Ambrosio, o que eles falaram? Olha, foi bom que o gol saiu agora, porque o Endrick já estava aquecendo para voltar para o segundo tempo. Quer dizer, nem o Dorival estava enxergando algo assim de diferente na característica que estivesse agradando. Então, acho que como a gente discutiu aqui... dele só no jogo. Então, eu acho que como a gente estava discutindo aqui, é muito mais no erro e no acerto. Escala um, escala o outro. Não deu esse, chama o outro. E vai passando na frente e vai ver se uma hora dá certo. Mas isso é o fruto do desespero. É o fruto da pressão. Mas aí o que me chama a atenção, que foi o que a gente conversou e acho que você concorda, o Igor Jesus, ele vai ser titular no próximo jogo? Acho que vai. Porque aí o Endrick também faz gol no jogo e ele vai pro banco. Sim. Como no chute do Luiz Henrique, o Endrick tá lá pra empurrar a bola pra dentro também. Só que o goleiro tira a mão e o Endrick nem precisa empurrar. Então acho que foi muito mais, ainda é muito mais no desespero, no erro e no acerto, e na aleatoriedade do que, olha, eu preciso desse jogador pra essa função porque agora tá funcionando. Eu acho que ele buscou uma característica ali. Do Igor Jesus. Mas você entende que o que ele buscou, ele encontrou? Não é o ideal ainda, até porque o time não consegue extrair o máximo do que o Igor Jesus tem, por exemplo, no Botafogo. Claro. Tem um time muito mais organizado, líder do Campeonato Brasileiro. Mas na cabeça do Dorival, é muito importante o papel desse 9, e ele mudou muito de ideia depois da Copa América até. E aí tá muito com o que você falou de estar perdido, né, dessa tentativa, mas ele enxergava o Pedro para ser esse 9, não teve o Pedro. Depois ele enxergava o João Pedro
Até informação no Pedro Ivo. Não teve também. Não teve também. Então o Igor Jesus estava pedindo passagem dentro de uma carência dessa... Alguém mais próximo disso, né? Alguém mais próximo disso. Porque assim, ele tem a presença, ele joga a defesa pra trás, por ser esse 9 que te dá um pouco mais de profundidade, só que ele é um jogador que contribui muito fora da grande área com a movimentação dele. Obviamente, a gente não conseguiu ver isso na seleção ainda, porque falta o conjunto mesmo. Falta o ajuste fino, falta a organização. O Igor fez 2 treinos com a seleção. Muito pouco, É? mas assim... né? Se eu achei fez, que ele né? foi bem, Mari. Eu achei que ele, Não, eu ele também mostrou achei, ele personalidade. merece estar lá mesmo, como o Luiz Henrique O que me também. incomodou é isso, que eu falei na primeira hora. Pra mim, eu olhei pro Brasil, você pode ter visto um desenho tático Sim, diferente, de posicionamento, Isso. de mais jogadores. Mas o jogo pra mim foi a mesma coisa. Bola de um lado, Savinho corria. Como toca no Vinícius, é o Vinícius quando estava, né? Dribla, cruza a bola na área, ou toca pra entrada da área pra alguém finalizar. Eu não vi nada assim. O Rafinha pelo meio que a gente vê no Barcelona, fazendo infiltração, trocando com o Rodrigo, eu não enxerguei. Não. Vamos ver se agora também, com a vitória, com outro adversário que é mais acessível, é possível ter uma continuidade desse, né? Desse trabalho, não é, Tonhão? Porque desde a eliminação ali da Copa América, por conta do desespero, da necessidade, né, o Dorival, ele tá tentando diversas coisas. E assim, né, não foi apenas o Endrick que estava no aquecimento antes do intervalo, eram 6 jogadores, eram Andréas Pereira, o próprio Luiz Henrique, já estavam ali o Bruno Guimarães e o Gerson, o Endrick também. Então assim, acho que o Dorival não estava gostando do geral, mas tanto que no intervalo ele muda exatamente a dupla de volantes, né, sai o Paquetá e o André para a entrada do Bruno Guimarães e do Gerson. Sobre o Igor Jesus, né, eu acho que o Dorival até tentou fazer um esquema muito parecido até com o que o Botafogo faz, né, de utilizar o Luiz Henrique, o Savarino e o Almada, né, também ali como 4 atacantes, e foi o que ele tentou colocar ontem no primeiro tempo, e que demorou a todo mundo se encontrar, até por causa desse espaçamento que existia entre o meio-campo e o ataque, então estava muito difícil de o pessoal conduzir a bola até o ataque. Começou a melhorar quando acho que o Chile também perdeu a intensidade na marcação, né? Acho que esse foi outro ponto que ajudou muito a seleção brasileira, porque o Chile estava com uma marcação muito alta ali até a metade, e depois, quando começou a recuar, o Brasil começou a aparecer mais chances, com o Rodrigo e o Abner, principalmente ali do lado esquerdo, mas o gol sai exatamente do lado direito, com o Savinho numa jogada individual para o Igor Jesus. E no segundo tempo, o Brasil controla mais as ações. O Chile só começa a assustar com as mudanças, mas assim, vocês falavam até na primeira participação, né? Quando o Chile muda, cai muito o rendimento do time, né? Eles aparecem muito mais em erros individuais do Brasil do que necessariamente em jogadas construídas. Mas o Igor Jesus, eu acho que ontem, pelo jogo como se mostrou, ele foi bem, porque ele conseguiu, no momento que precisava, fazer um gol de cabeça que, aí é aquela coisa, talvez com o Endrick, que não é um jogador tão alto, talvez ele não conseguisse cabecear com tanto, com a mesma eficácia que fez o Igor Jesus. E acho que até por isso ele sai da frente. O Endrick é um jogador que vem muito mais de trás, às vezes, para buscar um chute de média distância, tem um chute muito rápido, tem um pensamento muito rápido, mas acho que o Igor Jesus ganha nessa porque ele se coloca muito mais entre os zagueiros e pode fazer um gol como fez o de ontem. Agora, entre outros personagens, Savinho, né? Acho que ele foi o melhor do Brasil. Eu achei. Gostou, Marra? Porque o Savinho foi o personagem durante essa semana, né? Com a dele lá sobre não ser justo jogo da seleção. E tinha também uma pressão em cima dele, né? Tinha muita gente entendia, cara, tá certo, moleque, tem que buscar e tal. Mas tinha uma galera falando assim, vamos ver se hoje o Savinho vai ver o jogo. Vamos ver se hoje a seleção brasileira vai ver o Savinho ficar rodado. É um personagem. E o jogo passou por ele. Ele soube lidar com isso, né? Chamar a responsabilidade. Essa cara feia. Pode falar. Eu acho exagerada essa crítica ao Savinho. A questão dele não ter visto o jogo. É um atleta do Manchester City, um horário tarde, tem que treinar no dia seguinte. A gente reclama tanto que falta, às vezes, uma entrevista mais transparente. Quando o cara é transparente, toma uma pancada. Aí quando o cara é assessorado, toma uma pancada. Então, não me incomoda. Na minha opinião, não me incomoda. Esse fator, tá? Mas cá entre nós, assim, depois até conversando mais com o Pedro Ivo, não é fato. O fato que ele deve ter ido dormir, que tinha que trabalhar no dia seguinte cedo, e o atleta trabalha com o corpo e tal, mas não é fato que ele não tenha tido capacidade para responder aquela pergunta sobre a dificuldade que teve o Brasil para furar o bloqueio da seleção do Paraguai,
porque o Dorival passou 1h30 de sessão de vídeo para eles. Ele não quis se comprometer. Ele não quis se comprometer para não falar nenhuma coisa que viesse a magoar alguém. Também é uma verdade que ele saiu pela tangente errada. E são poucos os jogadores que assistem aos jogos. Sim. A maioria nem gosta de assistir. Muitos não gostam de ver jogo. São poucos que você, por exemplo, Gaúcho cansou de falar um isso. cara que a gente sabe que assiste jogo, o Felipe Melo. Sim. Felipe Melo assiste tudo que é jogo. Alguns gostam muito de ver. Bolassi. Bolaço, é verdade. Tava vendo ontem, É verdade. Bolassi fez todos os jogos. Isso que a Mari falou, eu até tava falando aqui, eu acho que o Luiz Henrique entra muito bem, faz um belo gol, mas na minha visão ele não ganha titularidade. O Igor Jesus pra mim é titular, porque o Savinho, a gente falou muito sobre às vezes faltar personalidade. Pra mim ele mostrou essa personalidade, chamou o jogo. Errava e insistia. Vai pra cima, insistia. muito habilidoso, ali pelo lado direito ele traz uma movimentação interessante, criatividade, a assistência dele mostrando toda a categoria que ele tem, né, de um jogador que já é importante, né, Marlon, no Manchester City, no Pep Guardiola. Pra mim é uma grande notícia pra seleção brasileira. E o Donão, o botafoguense tá orgulhoso, né? Muito. Nossa. Claro. A seleção combina com o Botafogo, né, historicamente, né? Tem Mas a gente perdeu, né, infelizmente, sei lá, tem uma lacuna aí de alguns anos ou décadas que o Botafogo se afastou da seleção. Isso diz mais pelo que as administrações fizeram com o Botafogo. Com o Botafogo, Vocês estão muito bem nesse programa hoje. Não fala isso. Cada coisa que eu concordo, assim, não sei. E parece que o pessoal tava super orgulhoso ontem no Rio de Janeiro, né? Acompanhando o jogo da seleção, quando tinha gol. Nossa. O pessoal gritava fogo nas janelas, né? Então, assim, a torcida... Meu sobrinho João Vitor tá lá em casa. Tá lá, João Vitor, Mariana, Maria Luísa... O Pedro. Rafael, Pedro. Vai falar Rose. Caramba, você mora numa mansão, dona? Não, calma. Vamos mentir pro telespectador. Continua. Mas ele tava todo orgulhoso, assim, gol do Luiz Henrique, gol do Igor Jesus. É um pouco daquilo da proximidade, que às vezes a gente fala, Identificação, né? Identificação, então. O sorriso do Luiz Henrique faz o torcedor se identificar. E como é que chama? Kamehameha. Também. É isso. Graças à dupla do Botafogo. Falando nisso, gente, já a gente vai falar do Brasil, mas o Botafogo, que emprestou seus atacantes para a seleção, Luiz Henrique e Igor Jesus, viu o reconhecimento do técnico Arthur Jorge em Portugal pelo trabalho bem feito até agora. Ele levou um importante prêmio. Reconhecimento a mais de 7.000 quilômetros de distância. Essa semana, pelo trabalho desenvolvido no Botafogo, Arthur Jorge recebeu da Liga Portugal, a entidade máxima do futebol lusitano, o prêmio de Talento que Marca o Mundo. O treinador usou as redes sociais para agradecer, abre aspas, um prêmio que me deixa muito honrado pelo sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido no Botafogo. Fecha aspas. O prêmio é concedido mensalmente pela federação ao português que mais se destaca fora do país, seja ele jogador ou técnico. Essa é a segunda vez que um treinador é premiado por um trabalho desenvolvido no Brasil. Antes de Arthur Jorge, apenas Abel Ferreira tinha recebido o prêmio, nos meses de outubro e novembro de 2021. A eleição é feita por votação através de embaixadores da entidade, envolvendo ex-atletas de destaque do campeonato lusitano. Nomes como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva já venceram o prêmio em outras ocasiões. O título de Talento que Marca o Mundo chega para coroar a boa temporada até aqui. Sob o comando de Arthur Jorge, o Botafogo tem 43 jogos na temporada, sendo 26 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas, além da liderança do Campeonato Brasileiro e a classificação para a semifinal da Libertadores, feito que a equipe não alcançava há mais de 50 anos. A boa campanha, inclusive, vem potencializando também os talentos individuais da equipe. Exemplo disso são as 7 convocações de atletas alvinegros para defender seleções nessa data FIFA. O Botafogo foi a equipe brasileira que mais cedeu jogadores. O gol de Igor Jesus na noite de ontem contra o Chile foi o primeiro de um jogador alvinegro nos últimos 26 anos defendendo a seleção brasileira principal. O último tinha acontecido nas quartas de final da Copa de 1998, marcado por Bebeto na vitória por 3-2 contra a Dinamarca. Mas é melhor o torcedor voltar a se acostumar. Luiz Henrique não precisou de tanto tempo para assinar o segundo gol botafoguense na noite e garantir a vitória brasileira por 2-1.
É claro que a Selefogo rendeu memes na internet. A Selefogo, é assim que estão falando desde ontem, pelos gols. O primeiro do Igor Jesus, o segundo golaço, né, do Luiz Henrique. E a dupla do Botafogo acabou trazendo essa vitória para o Brasil. E a gente precisava de efetividade no ataque, que atacantes fizessem esses gols, que aparecessem. E é importante até porque o Igor Jesus era um estreante da noite. E desde 1998, numa certa Copa do Mundo, assim, Dedê, que um jogador do Botafogo não fazia um gol pela seleção. Fazia tempo, hein, Leirão? Fazia. Quanto tempo? 98, mostrando uma imagem ontem, né, de 98, o jogo do Brasil e Chile. É triste ver a seleção jogando da forma que jogou, principalmente no primeiro tempo. É muito triste. Denilson, mas tomaram o gol ali com 1 minuto de jogo, pesa um pouco. Nossa, se fosse o Alisson! Nossa, que susto, se fosse o Alisson, esse programa... Nossa, você viu o gol que o Alisson tomou? Mano, que susto que eu tomei, tio. Pode voltar, Rosso. Mano, eu tô desenrolando um raciocínio aqui. Mano do céu. Nossa, vamos lá. Onde que eu tava falando? Não, tudo bem que era 1 minuto de jogo. E até acho, pelo nível de goleiro que é o Ederson, uma falha ali. Sim. Só que há uma falha em todos os sentidos, né? Porque primeiro a liberdade do cruzamento. Depois a liberdade do Vargas sozinho em cabecear a bola, porque o Danilo... Loyola cruza perfeitamente. Ele só olha a bola. Então, assim, tem uma liberdade aí, porque o Rodrigo deveria ter acompanhado o lateral, então houve ali uma falta de ajuste ali na marcação e que gerou ali toda a liberdade na finalização do time do Chile. A partir daí, o Brasil sentiu muito o gol. Minha opinião, tá? O Brasil não conseguiu rapidamente entrar no jogo. O Chile baixa um pouco as suas linhas, teve ali um ou outro contra-ataque, mas assim, o Brasil não conseguiu tirar o Chile da zona de conforto em nenhum momento no primeiro tempo. O segundo tempo, com o Gerson e o Bruno Guimarães, que pra mim entrou muito bem, que ele era o titular nos outros jogos e dessa vez ele perdeu a posição, ele entra bem ao lado do Gerson e aí o time parece que começa a ter um pouco mais de velocidade na troca de passes, começa a melhorar a construção de jogadas e o Brasil melhora um pouco. Ainda acho que está muito, mas muito distante do que a gente gostaria de ver como desempenho. Se for olhar só o lado do resultado, foi importante para a seleção brasileira. E o gol no finalzinho do primeiro tempo também empatando o jogo, acho que dá uma tranquilidade para você voltar na segunda etapa, sabendo que se você não tomar nenhum gol e fizer um, já garante o resultado, e acabou acontecendo isso mesmo, só que demorou. O gol Bastante. Só sai aos 43 do segundo tempo, então o Brasil sofreu um pouquinho. Agora, tem lances polêmicos. Para variar, sempre aparece uma polêmica. E a questão é das penalidades que não foram marcadas. Então, primeiro o Chile reclama que o Paquetá teria cometido uma penalidade. E eu quero saber a sua opinião. Se para você, agora, Loirão, isso deveria ter sido marcado... Ó lá. Ô, Loirão, se tivesse marcado o pênalti, não teria tanta discussão, não. Porque, pra mim, o Paquetá, ele joga a perna pra fazer o corte e ele tenta evitar o contato, mas o contato acontece. Mas foi forte, foi o suficiente? É uma outra discussão. Eu, nessa jogada do Paquetá, eu não teria marcado o pênalti. O jogador chileno valoriza também. Exato, então eu não teria marcado o pênalti. Mas que há um contato ali do Paquetá na tentativa de roubar a bola, ele tenta evitar depois, mas o contato acontece. Para mim não é o suficiente por causa dessa valorização do jogador chileno. Eu não teria marcado a penalidade. O Brasil também teve a sua reclamação e foi em relação ao Rodrigo. Ele sofreu esse pênalti? Essa para mim já é um pouco mais forte do que essa jogada do Paquetá. Você vê que ele faz o drible, ó, e o jogador ele dá o bote, ó, olha a perna, ó. Olha a coxa, a altura do joelho na coxa do Rodrigo. Ele dá o bote no cara, ele não tenta evitar o bote. Ele dá o bote, que ele é driblado, ó. E aí ele estica a perna pra roubar a bola. Então, pra mim, esse é pênalti. Esse, pra mim, é pênalti. O do Paquetá essa primeira imagem aí... Tá vendo, Loirão? Ó, ele estica a bola pra roubar... Ele estica o pé pra roubar a bola, ó. Ó o joelho dele, ó. Rodrigo e ele nem acerta a bola, ele levanta, né, inclusive o pé. O Rodrigo já foi, já driblou. Ele já foi driblado. Então, pra mim, isso aí é pênalti. E o árbitro Dario Herrera não marcou nenhum. Assim como Neymar, Gabriel Jesus, Luiz Fabiano, o Igor Jesus também marcou em sua estreia com a camisa verde e amarela. Ele se tornou o 19º atleta deste século a realizar este sonho com a seleção brasileira. E para completar, ainda quebrou um tabu do Botafogo. Foi a primeira vez desde 98 que um jogador do time carioca balançou as redes pela seleção. Isso é gratificante, tá podendo marcar agora e quebrar esse tabu, né?
E para completar a comemoração, que tal repetir a dose? Se o contra-ataque com o gol do Rafinha não valeu por causa do impedimento, a virada veio com uma bela jogada individual do Luiz Henrique. Olha o fogão de novo. Pra Bel da Caigota, chutou no canto, é gol! Gol! É gol do Brasil! Luiz também é um cara que é muito trabalhador e, graças a Deus, conseguimos fazer o gol ali que nos trouxe a vitória. Teve torcedor pedindo essa vitória no Campeonato Brasileiro. Alô, CBF, pode somar mais 3 pontinhos na conta do Botafogo, beleza? Esse outro chamou Brasil e Botafogo de almas gêmeas. E teve ainda quem aproveitou para dar uma cornetada. Não pode convocar jogador do Brasil e do Brasileirão? Então toma, Botafogo e Brasileiro. Todos são brasileiros. Independente de estarem nesse momento atuando dentro ou fora do país. São jogadores que estão sendo observados. Mesmo aqueles que imaginam que não esteja acontecendo, atuando em ligas um pouco mais distantes, também estão sendo olhados, observados e, de repente, a qualquer momento, possam vir a ter uma oportunidade. Eu fico feliz de jogadores que estejam disputando o Campeonato Brasileiro estarem sendo aproveitados. Ronaldão, o resultado foi ótimo, 3 pontos necessários, mas o desempenho bem longe daquele esperado, ainda mais contra uma seleção que passa por uma reformulação, que não tem mais aqueles jogadores que até configuraram uma grande geração do Chile. Hoje a seleção é muito fraca, chilena. Ela é muito fraca, mas você vê que deu uma canseira logo de cara fazendo um gol nas costas do lateral morto da seleção brasileira, o Danilo. Meu pai do céu. E eu reclamando do Mateuzinho, gente. Meu pai, acho que é a mesma escola. Mas assim, foi uma demonstração também que o Dorival sabia o que estava fazendo, né? Apesar de não ter o grupo assim tão na mão quanto a gente esperava, pelo menos ele confiou no Igor Jesus, foi lá num posicionamento que deu certo. Foi isso. Sgarbi, você que estava ontem até otimista, falando da sua paixão pelo Brasil, o Brasil ganhou, mas de novo não convenceu. Tinha uma importância muito grande na vitória, principalmente por conta da classificação do Brasil. O Brasil começou o jogo na 7ª colocação. 7ª colocação é playoff, né? Não é classificação direta para a Copa. Claro que ainda tem campeonato, enfim. Só que é uma situação muito preocupante quando a gente fala de seleção brasileira. Venceu, ok, respirou ali na tabela, só que o desempenho ainda é muito fraco, né, Rê? Jogando contra o Denilson trouxe aqui o que se fala no Chile, né? A pior seleção do Chile da história. A pior seleção do Chile da história. Tá na penúltima colocação na classificação. Seleção brasileira sofrer da forma que foi para conseguir furar uma marcação que para mim é fraquíssima da seleção chilena. Para mim falta muito ainda. Lógico que é um processo também, né? Ganhou, é importante dar uma respirada. A pressão tá muito grande na seleção, só que a gente quer ver mais. A gente espera mais. E só reconhecendo um erro meu ontem, sobre a situação do Igor Jesus, eu não vinha tanto sentido assim, o Igor Jesus já, a primeira convocação vai ser titular, qual que é o critério, enfim. Achei interessantíssima a forma que foi na partida. Primeiro porque tem essa característica de centroavante, que a gente sempre... Um dia depois você já muda de opinião. Não, mas é porque a gente sente falta de um centroavante, e a forma que ele foi... Não, no Botafogo ele é um cara que flutua muito, é um cara que sai muito da área. Mas é um cara que sai muito da área. Mas olha só, na última rodada do Brasileirão, quem definiu a vitória do Botafogo fora de casa sobre o Atlético Paranaense? Bom menino, exatamente. Não, mas ele tá numa grande fase. Mas é muito bom jogador. É que minha preocupação é que na seleção o que acontece muitas vezes? Dorival, no caso, treinador, chama o cara numa data FIFA, 2 meses depois o cara é esquecido na seleção. Quantos jogadores foram assim? Pra mim ia ser mais um caso de um jogador como esse. E não foi. Bom pra mostrar também que os caras que estão no Brasil servem, né? Porque esse papo de que na Europa e tal, os caras da Premier League só eles podem jogar, pra mim é papinho. E ontem os dois que definiram o placar do Brasil jogam aqui, são atletas do Botafogo. Fiz o meu melhor do começo ao fim junto à minha equipe, fizemos um grande jogo. Felizmente tomamos um gol com 2 minutos, mas conseguimos superar bem e fazer 2 gols ali que nos trouxe a vitória. Quando eu soube que eu iria começar jogando, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia do meu potencial, sabia que podia entrar aqui, podia dar resultado, e graças a Deus consegui fazer o gol ali, ajudando a minha equipe da melhor forma e sendo com a vitória. Cara, acho que todo mundo sabe a fase que a gente tá passando, né? É uma fase muito boa, e acho que independente de qualquer coisa, tem jogos que o mais importante é ganhar, independente de jogar bem ou não.
e acho que foi o que a gente conseguiu hoje, sair com a vitória, que era o mais importante. Tá aí o Rafinha no estilo Snoop Dogg. Depois da vitória da seleção brasileira, professor Celso Zelt, vamos analisar. Ganhamos, mas convencemos? Não era hora de convencer, era hora de ganhar, de fazer pontos para irmos à Copa? A renovação tem disso? Dorival continua ou não continua? Fiz poucas perguntas para você, professor. Eu vou resumir tudo isso numa frase. Um jogo ruim com gol no fim. É uma rima, não sei se é uma solução. O Dorival fala em... Realmente não é fácil, a transição não é fácil, mas como diria a Carille na véspera de um Bola da Vez que veio fazer aqui com a gente, se fosse fácil não chamavam a gente, né, seu Dorival? Então... Mas gol no fim, já aviso para você, professor, também vale. Não, vale. Enquanto o juiz não apitar, tá valendo o jogo. O problema é o antes. Quem acompanhou essa partida, a agonia, o locutor da partida que eu estava vendo falou assim, vamos agora então tentar a vitória. Eram 41 do segundo, né? Na única substituição um pouco mais arrojada, a entrada do Martinelli, no lugar do Abner Vinícius, o resto é tudo 6 por meia dúzia. Os 2 volantes do primeiro tempo não funcionaram, o segundo tempo começa com os outros 2 volantes que também não funcionaram. Atacante por atacante, sabe? Eu acho que o Dorival realmente ele precisa começar a mostrar um pouco mais dele para esse time. O time está pedindo isso. Ontem mesmo na coletiva, ele falou, isso são palavras do Dorival, que uma comissão técnica que não faz o time jogar no último terço está devendo o trabalho. Então, mais uma vez é isso, é mais do mesmo. Uma atuação fraquíssima. No primeiro tempo, a única finalização a gol foi o gol. A primeira metade do primeiro tempo foi horrenda. Foi horrenda contra um time horrendo. Hoje o Chile é um time horrendo. A gente fala assim, mas tem o adversário. Nesse caso, a gente tem muito pouco a falar do adversário. O Chile continuou sendo esse Chile muito ruim das eliminatórias, sem cara, sem pegada, sem nada de diferente. Então aí não teve o adversário, não. De bom, para não dizer que não falei das flores, o gol do Igor Jesus é um gol absolutamente impossível da gente ter marcado, por exemplo, na Copa América. Porque não tinha centroavante e não tinha quem ocupasse aquele espaço. Savinho. Eu gostei da personalidade. Não, é o novo, sei lá, não é o novo Garrincha, nada disso. Mas, um garoto, 20 anos de idade, tem o Savinho, estreando na seleção brasileira. Eu gostei da personalidade, da ousadia. Isso que eu ia Isso pelo menos eu gostei. Não sei vocês. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Ontem a seleção brasileira que jogou em um jogo apático, né? Em um jogo meio ruim, mas que muito bom para os jogadores do Botafogo, né? Como o Igor Jesus, que na sua estreia mostrou que o Dorival estava certo em colocá-lo como titular da seleção brasileira. E no finalzinho do primeiro tempo conseguiu fazer o gol de empate para a seleção brasileira, que querendo ou não ajudou demais, né, o time a voltar com mais ânimo. E no segundo tempo, com as substituições, né, e o Luiz Henrique entrando no segundo tempo, fez o gol da vitória da seleção brasileira. Então, isso só mostra o trabalho, né, isso só mostra que o Botafogo está em uma ascensão, isso só mostra que os caras que estão jogando no Botafogo estão em alto nível, né? Independente da situação da seleção brasileira, os caras do Botafogo estão indo lá e decidindo, né? O Luiz Henrique, que estava merecendo demais esse gol, né, nos últimos jogos aí, jogando muito bem. E ontem, né, não foi de menos. Entrou, chamou a responsa e fez o gol da vitória. O Brasil venceu por 2-1 com 2 gols de jogadores do Botafogo. Isso só aumenta ainda mais a visibilidade do Fogão. Isso só dá mais, visão. Isso só dá mais ânimo para os caras continuarem jogando no time do Botafogo. Mas e aí, gostaram das atuações dos jogadores do Botafogo na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!